Olá, linda alma! Boas-vindas a este dia 2 da nossa jornada de 13 dias com a regência do arquétipo da semente magnética. E hoje nós estamos trabalhando uma energia que carrega este arquétipo, como vocês veem aqui, da serpente. E é uma serpente que traz esta coloração avermelhada, nos lembrando muito do sangue que corre pelas nossas veias, de um instinto selvagem, de sobrevivência, mas também muito relacionada à transmutação, porque há uma troca de pele. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas antes de introduzir especificamente o estudo da energia, naquelas duas perspectivas que eu gosto de apresentar, que é o propósito da energia e a potência que existe da energia se manifestar aqui na Terra, gostaria de apresentar um pequeno texto para que a gente se inspire em um ensinamento milenar, porém muito atual. É um ensinamento de Hermes Trismegisto, que contém no livro O Kybalion, e nós estamos falando da lei da polaridade. Vamos lá! Tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem seu par de opostos. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os paradoxos podem ser reconciliados. Capítulo 4 do livro, para quem quiser se aprofundar. Vamos falar agora desta lei da polaridade, cruzando, relacionando com essa energia de hoje, que é a energia da serpente lunar vermelha. E esse estudo dessas duas perspectivas da energia que eu realizo aqui com você, ela está contida no sincronário das 13 luas. Então, se você quiser aprofundar também esse estudo, é daí que nós estamos partindo nessa jornada mais de conhecimento, de conceitos, tá bem? Então vamos lá. A lei da polaridade diz: os opostos são idênticos em natureza. E essa energia hoje da serpente, com esse tom lunar, a gente vai relacionar aqui que elas são faces da mesma força vital, sendo a serpente muito a terra, ela rasteja pela terra. A gente está falando aqui de uma energia yang, de ação, porque é na terra aqui que as coisas se manifestam, ganham forma. E a lua representando a água, as emoções. A polaridade yin é muito mais no campo intuitivo, das ideias, é a potência que existe para se manifestar. Então são faces da mesma força vital que é o yin e o yang, aquele símbolo conhecido do taoísmo. Agora vamos avançar. Diferem apenas em grau. O instinto relacionado à serpente, ao yang, e a estabilidade relacionado à lua, às emoções, são intensidades variáveis da mesma energia. É como dizer que essa energia contém um espectro, graus, e cada grau extremo se relaciona então
ao oposto Yin e ao oposto Yang, a serpente e a lua. E são paradoxos reconciliáveis. O que significa isso? Que todas as nuances de um e do outro são passíveis de transmutação para a geração de equilíbrio e harmonia. Então lembre-se, viver bem, ter saúde, estar em relações saudáveis, tudo isso são equilíbrios, são energias harmonizadas. Você vive bem, você se sente bem quando você experimenta o equilíbrio desses dois polos, quando você vive a harmonia desses dois opostos dentro de você. Agora a gente vai entrar no estudo da energia em si. Primeiro começando com o propósito da energia. Por que é que essa energia está chegando e o que ela nos instiga a refletir? Essa energia, com esse tom lunar, tem o propósito de estabilizar para transformar. E o que significa isso? O tom lunar é uma dança, é como uma dança das marés internas, das nossas emoções. Essa dança não busca linearidade, mas equilíbrio dinâmico entre os opostos. Luz e sombra, ação e repouso, morte e renascimento. A gente pode interpretar também como a lua que rege as marés. Você tem também os seus ciclos de humor. Nós mulheres sentimos muito isso, mas homens também estão sob a influência dessa energia. E quando você aprende a regular esses ciclos de energia, de ação e repouso, de expansão e contração, de movimento e pausa, você equilibra, estabiliza a sua força vital, muito conhecida como Kundalini, que é representada justamente por uma serpente. E essa força, para que ela não consuma, em equilíbrio, ela tem a potência de transmutar. Daí então vem esse arquétipo da serpente nos ensinar sobre trocar de pele. Então, nessa metáfora das marés com as nossas emoções, essa energia hoje nos convida a navegar por emoções intensas sem naufragar. Porque na sombra, ou seja, quando estamos desequilibrados, nós nos tornamos rígidos, nós não temos fluidez. E na rigidez há um controle excessivo, há pelo menos o desejo do controle excessivo. E há muito medo de sentir, porque as emoções são tantas, é tanta turbulência, que você paralisa quando deveria se movimentar. Ou então você faz muita força, você gasta muita energia esperando controlar quando deveria soltar. E aonde é que está a transformação? Na entrega, na fluidez. Então, para hoje, eu já gostaria de te convidar a refletir aqui um pouco comigo. O que é que em mim, na minha vida, nesse aspecto da minha vida que eu quero melhorar, precisa de estabilidade para se transformar? Aonde, em qual aspecto eu me percebo
demasiado em extremo, aonde eu consigo enxergar que talvez se eu me equilibrasse, aí sim eu viveria a paz, a serenidade, a leveza. Compreende? Passemos agora para o estudo da serpente em si como uma potência da energia para se manifestar. Essa serpente, esse arquétipo, é a potência da vida primordial, é a força vital, aquilo que sustenta energeticamente o seu corpo. A Kundalini é a intenção que, numa metáfora poética, nós podemos dizer que essa força, essa potência que essa energia tem, é o fogo transmutador, é a força que corta ilusões. E como essa energia se expressa fisicamente? Porque estamos falando de corpo, nós estamos falando de uma energia que percorre por toda a nossa coluna vertebral e ela justamente faz um movimento espiral ascendente como duas serpentes subindo pela sua coluna. E num estudo mais aprofundado, nós temos os chakras, que são os centros energéticos e que são alimentados, nutridos, revigorados por essa energia que serpenteia em ascendência pela nossa coluna. Então, a gente fala aqui de força vital, que no nosso corpo físico, no nosso chakra básico, que fica bem aqui perto do cóccix, ela se manifesta como um impulso criador, como uau, força de vontade, e instiga a gente a ter uma perspectiva mais sagrada sobre o que é sexualidade, sobre o que é entregar-se de corpo e alma. Essa energia também fala sobre instinto. No corpo, nós podemos sentir como reflexos rápidos, alerta, como uma serpente que ela tem só um movimento pro bote. Ela é ágil, ela sabe que o instinto dela permite que ela tenha um movimento muito rápido, certeiro. E tem também no instinto que é uma sensibilidade à temperatura, onde você percebe o calor ou frio do ambiente em um lugar dentro do corpo muito mais visceral. Então existe uma confiança instintiva, visceral nas decisões. Às vezes a mente lógica conta uma historinha, mas o instinto está falando que é preciso agir rápido, ou é preciso sair rápido. E nessa questão de troca de pele, nós estamos falando aqui dessa potência energética de renovação. A troca de pele é a pura renovação da serpente. Pele que troca também se relaciona à regeneração celular, aos ciclos menstruais, aos ciclos que nós temos no estudo antroposófico de 7 em 7 anos. Tudo que remete a vida, morte e vida relaciona-se a esse arquétipo da serpente, a essa potência que existe nessa energia de deixar o velho para trás, desapegar. E para fechar essa parte de como essa energia tem potência de se manifestar na fisicalidade, no nosso corpo,
Esse arquétipo tem muita relação com os rins, então perceba que nós falamos de ciclos menstruais, nós agora estamos falando de rins, nós falamos de chakra raiz que fica aqui no cóccix. Então a gente está falando muito dessa parte do quadril, que justamente traz a ideia do improviso, do gingado, do como você caminha pela sua vida. Se você já teve uma dor na lombar, sabe do que eu tô falando. Dificulta você caminhar, dificulta você manter uma postura. E os rins, na medicina tradicional chinesa, tem muita relação com a emoção do medo. Então, quando nós temos medo, nós paralisamos, emocionalmente nós paralisamos, mas fisicamente nosso corpo também pode paralisar. E a gente está falando aqui de medo, então a serpente, nessa sabedoria transmutadora, nos convida a deixar para trás alguns hábitos, padrões de comportamento, para que justamente a gente resgate essa coragem de se movimentar. Então, nós temos também na nossa coluna vertebral, como eu expliquei, o canal energético da Kundalini, e a coluna vertebral fala muito sobre a sustentação. Como nós então conseguimos nos sustentar caminhando, dançando, com leveza. Aconteceu um imprevisto, eu tenho jogo de cintura, alguém tromba em mim, eu não caio, eu posso, mas eu não caio. Eu tenho minhas raízes fincadas na terra. Por isso que essa serpente tem essa conotação yang da terra, e ao mesmo tempo hoje a gente está vivendo essa energia com esse convite yin de o que é que em mim precisa morrer, porque morrer é um ato yin, é introspectivo. Viver é um ato yang, expansor. E dentro dessa jornada de 13 dias, hoje, dia 2, nós somos convidados a nos questionar: qual é o meu desafio? Ontem nós trabalhamos muito a ativação do nosso propósito. Por que é que eu tô aqui? E hoje a energia do dia nos convida então a nos questionar para você atingir esse propósito. Qual é o seu desafio? O que é que você precisa superar dentro de si para atingir esse objetivo? Então vamos repassar aqui um pouquinho, decifrando agora o código sagrado dessa energia. Equilibrar Yin e Yang. Então, para que aquele propósito se manifeste em uma vida boa, uma saúde plena, relações saudáveis, prosperidade financeira, carreira de realização e transbordamento de amor, todos os seus dons, talentos e habilidades a serviço do bem maior do mundo, equilibrar essas duas polaridades dentro de nós, Yin e Yang, fogo e água, ação e pausa. Para isso, tente fugir dos extremos opostos. Você precisa escolher, mas escolher com consciência é você ter pelo menos duas opções de escolha. Tá, agora, para eu atingir esse objetivo, eu preciso estudar ou eu preciso ir atrás, correr atrás? Eu preciso me qualificar ou eu preciso tomar uma ação? Porque se você ficar só estudando, nada vai acontecer. Mas se você só ficar correndo atrás, será que você está criando oportunidades? Ou será que você, no desespero, está apenas buscando
aceitar qualquer coisa a qualquer custo? Será que aqui você não vai ficar no mesmo padrão do correndo atrás do rabo, só apagando incêndio? Percebe? Outra coisa que a gente pode decifrar da energia do dia: manter a energia vital. Preservar a energia vital sem deixar que ele apague ou sem permitir que ele incendeie tudo. Percebe como tudo isso é polaridades? E para a gente escolher, a gente precisa enxergar essas polaridades. Então, nesse de preservar o fogo, será que eu preciso descansar agora? Será que agora é a hora de eu investir energia para as coisas se desenrolarem? Ou será que primeiro eu preciso planejar? Outra coisa que a gente pode também compreender desse código sagrado da energia é como eu posso treinar a serpente para agir com consciência, ao invés de só na impulsividade. E aí, aqui a gente está falando de transmutar o instinto, estabilizar o instinto para que vire consciência, que é de novo eu ter duas escolhas. Será que agora é interessante eu reprimir minhas emoções ou eu explodir e, enfim, queimar tudo de uma vez? E por fim, unir. Essa energia nos convida, né? Como ela tem a Terra e o cosmos aqui, nessas duas polaridades tentando se equilibrar, como é que eu consigo integrar tudo isso dentro de mim? Então a gente falou do nosso chakra raiz, dessa parte do nosso gingado, do quadril, e que fala muito da sexualidade, da parte física, dos ciclos menstruais. Como é que eu consigo unir com a minha mente? Você consegue perceber que o que está no meio é o seu coração? O equilíbrio está no coração. Porque se você ficar só racionalizando o seu objetivo, será que isso vai te trazer realização? Mas se eu ficar também só pensando na parte mais instintiva, física, muito terrena, será que eu vou conseguir prosperar? Será que eu vou criar uma realidade sustentável? Porque se eu fico só aqui na lógica, será que eu vou trazer a minha alegria, a minha arte para isso que eu quero? E se eu ficar só aqui embaixo, será que eu vou ter qualidade no que eu estou fazendo? Ou eu vou estar só de novo num mecanismo de sobrevivência? Então agora, como a gente falou de ciclos menstruais, a gente falou sobre sexualidade, eu acho interessante trazer nesse estudo sobre as polaridades e como transmutar isso, a questão de gênero, porque há sim uma grande diferença na educação das meninas se comparado com a educação dos meninos. Ainda existe. Talvez nós aqui sejamos a geração que estejamos tentando mudar alguma coisa. Mas talvez a gente não veja isso completamente nos nossos filhos. Mas o primeiro passo para qualquer mudança é você ter consciência do que precisa ser mudado. Então eu vou trazer aqui algumas nuances em relação a gêneros e você pode colocar aí dentro da sua realidade. Longe de mim querer ser aqui a verdade absoluta de que isso é para todo mundo, tá bom? Então, como é que a gente consegue perceber desequilíbrios das polaridades em mulheres? O que é que pode ser
transformado nessas polaridades em mulheres. Muitas memórias da adolescência, memórias traumáticas, vivem nos nossos úteros, nos nossos ovários, padrões de eu não mereço florescer, eu não mereço ser amada, eu não sou digna de respeito, a minha criatividade assusta outras pessoas, o meu poder afasta as pessoas. Ser forte é ser masculina. Sentir desejo, prazer é perigoso. Como nós temos um centro físico-energético potente, capaz de criar vida, quando há ciclos interrompidos, lutos não elaborados, nós temos muito um padrão de autossabotagem. Projetos e ideias que nós abortamos porque temos medo de brilhar. E agora toma uma respiração profunda. Se você sentir de fechar seus olhos, que parte de mim ainda acredita que eu mereço ser castigada? Pense na sua TPM, pense nas suas cólicas menstruais. Inclusive, coloque sua mão no ventre agora. Vai refletindo aqui comigo. Homens também são muito bem-vindos de fazer isso, porque todos nós temos o sagrado feminino e o sagrado masculino dentro de nós. Como posso honrar a minha ciclicidade sem julgá-la? Qual poder criativo estou pronta para parir agora? Respira. Nós já estamos nos preparando, tá? Para algumas ativações importantes que vamos fazer hoje. Em homens, nós podemos pensar aqui na semente criativa bloqueada. Projetos que não se manifestaram por medo de não ser provedor suficiente. Essa ideia distorcida, né? De que o homem é o provedor. E é, mas é uma providência sagrada. Sobre a sexualidade, quantos meninos cresceram e se desenvolveram na vida sexual através de pornografia? A sexualidade então foi vista como performance e não como uma troca sagrada. Respira. Porque enquanto você respira e vai recebendo essas informações, o seu corpo vai decodificando essas informações. Além disso, quantos homens tiveram a sua paternidade negada? A recusa em gerar vida através de filhos, ideias, legados, por conta de trauma, insegurança, por ter faltado apoio, acolhimento, porque existe uma pressão social, né? De que homens não choram, não sentem, não temem, e tudo isso reprimindo ainda mais a vulnerabilidade que, ao invés de ser fonte de poder, alimentou e sustentou ainda mais a dor, o trauma, o sofrimento. E por fim, o
O arquétipo curador de Marte, ele é o deus da guerra, muito relacionado a essa força Yang, né, o guerreiro. Mas aqui a gente tem que lembrar que essa força vital, quando ela é bem canalizada, quando ela é bem direcionada, ela sempre busca por mais vida. Jamais uma força vital bem canalizada vai reprimir vida para sustentar dor, morte, sofrimento, vingança, ódio. E é um movimento importante hoje, né, de uma cura coletiva do sagrado masculino, porque com certeza o mundo que a gente vive hoje, que incita a competição, que normaliza a guerra, normaliza a objetificação do corpo feminino, tudo isso com certeza é um sagrado masculino ferido. E homens que curam esse sagrado masculino ferido tornam-se guardiões do feminino sagrado no mundo. São homens que se sentem mais completos em si, porque já não sentem mais obrigação de sempre se afirmarem através da agressividade, da violência. E assim como no homem, na mulher, a dor é uma serpente sempre nos lembrando. Liberta o fogo que aprisionou em nome de uma masculinidade frágil. E respira, porque essa energia, ela traz muita sabedoria. Porque a gente está começando essa jornada e é uma jornada que realmente a gente precisa se entregar à experiência. A gente precisa vivenciar essas duas polaridades. A polaridade feminina do receber, do fluir, do vivenciar o ciclo de vida, morte e vida, aceitando que a vida tem marés, nem sempre é hora de agir. É necessário um tempo de repouso, de introspecção. Assim como há também o outro polo do ativo, do transformador, do que é vital, honrando o fogo interior, sem deixar que ele te consuma toda a delicadeza, te tire a leveza por conta de performance, de fazer, de ter, se esquecendo que ser é que determina toda a realidade aqui agora. Então a serpente lunar, essa energia de hoje, nos ensina que Yang sem Yin é fogo que queima a própria floresta. Yin sem Yang é a água estagnada que apodrece, e teu poder está na dança entre os dois polos, duas opções de escolha, consciente, com energia bem direcionada. É isso que você vai conseguir manifestar como sucesso, prosperidade, saúde. E como é que isso se manifesta na prática, então? Agir com coragem, sem perder a suavidade. Receber, sem perder o próprio centro. Liderar, sem dominar. Sensibilizar-se, sem fraquejar. Há muito a gente se permitir vivenciar, né? Porque Yin não é fraco, Yang não é forte. São forças opostas complementares. Não há hierarquia. Respeitar o ciclo
é se permitir ser inteiro. Às vezes você é lua, às vezes você é sol, ambas são partes de você inteiro. E a cura vem da integração. Equilíbrio não é meio termo, é plenitude em ambos os polos. Percebe? Isso daqui tem um ensinamento. Equilíbrio não é você se dar 50% para um e 50% para o outro. É você estar 100% realizando, vivendo aquilo. Porque depois vai chegar o outro momento de viver aquele outro polo 100% também. E hoje, como proclama o Kybalion, a verdadeira sabedoria está em transcender essa dualidade. A serpente lunar não escolhe entre fogo ou água. Ela é o fogo que dança na água. Então é isso, sejamos polares, sejamos paradoxais, mas sejamos plenos naquilo que estamos vivenciando, naquilo que estamos nos entregando à experiência. E para essa ativação, para esse tratamento agora, nós vamos fazer limpezas, harmonizações. Nós vamos fazer também a conexão com os seus guias, mestres. Mas mais importante que eu queria te dizer agora é que nós vamos fazer a ativação da Kundalini, mas de uma maneira suave, porque quem vai acompanhar e realizar esse processo é o seu eu superior, é a sua mente superconsciente, aquela que sabe qual é o propósito da sua alma, aquela que sabe qual é a missão que você precisa vivenciar para integrar virtudes, desenvolver valores. Também nós vamos fazer purificações energéticas com relacionamentos passados, e isso inclui tudo, todas as pessoas que já passaram na sua vida. Nós vamos purificar os cordões energéticos que nós formamos quando há uma interação importante com essas pessoas. Nós criamos cordões energéticos e nós vamos purificar isso para que a nossa ligação energética vibre em alegria, em prosperidade. E se você teve relacionamentos passados traumáticos, pode perceber aí como é que você vai ficar depois, porque a gente também vai ativar alguns comandos de cortes kármicos. Então, vamos lá. Eu vou convidar agora você a fechar seus olhos. Iniciando o nosso tratamento, conectando agora com a hierarquia divina de luz e amor planetária e cósmica, realizando agora um equilíbrio do ego, realizando a purificação de crenças limitantes, ativando a limpeza de crenças limitantes, que estão contidas no nosso chakra raiz sexual. Agora cortando os cordões energéticos, com todas as memórias de dor, traumas relacionadas à sexualidade sagrada.
cortando agora padrões repetitivos de apego. Você pode visualizar alguns cordões ligados ao seu corpo. Se aparecer alguma pessoa aí, alguma situação, apenas deixe vir. Visualize uma tesoura energética agora. Com a sua mão espiritual você segura essa tesoura e amorosamente você vai cortando. Cortando. Estamos finalizando os cortes energéticos das memórias com as pessoas, situações, tudo que não serve ao seu bem maior, que seja agora cortado, cessado. Gratidão, está feito, está feito, está feito. Agora te envolvendo em uma pirâmide luminosa com 7 cores do arco-íris, equilibrando e harmonizando as energias yin e yang agora.
Realizando agora a ativação da Kundalini, sob supervisão da sua mente superconsciente. Esse é um processo sutil, totalmente seguro e realizado de acordo com a sua capacidade energética, lumínica, de acordo com o quociente de amor que você carrega dentro de si. Nada aqui será forçado, portanto, tudo em segurança realizado para que você acesse essa energia de acordo com o seu bem maior. Respira e finalizando em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está feito. Realizando agora a harmonização dos seus 4 elementos: fogo, ar, água, terra. Harmonizando o seu chakra raiz, sexual, plexo solar, cardíaco, frontal e coronário. Ativando e expandindo sua chama trina. Om e Om. Respira, te envolvendo agora em uma luz violeta, transmutando todas as energias remanescentes e agora te conectando a frequências elevadas da vitalidade, da fluidez, da felicidade, da abundância e da gratidão. E nessa frequência elevada você pode sentir agora que os seus pensamentos estão mais serenos, o seu corpo está mais relaxado. Você tem agora toda uma condição energética de luz e amor para se conectar com insights, criar sincronicidades e perceber essas sincronicidades acontecendo, ganhar uma nova perspectiva sobre a vida, sobre as histórias,
Você tem agora total condição para concluir certas histórias também. E agora, por fim, realizando um comando específico para sua coluna. Eu sou ativar sistema pessoal para tratamento fluxos para medula em luz. Eu sou ativar, pulsar, 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 pulsar agora. Eu sou ativar, pulsar, 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 pulsar agora. Eu sou ativar, pulsar, 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 pulsar. Agora faça-se a luz. Realizando uma restauração da medula, músculos, células. E realinhando agora todas as suas vértebras. E programando agora as suas células, o seu DNA. Eu sou ativar sistema pessoal para tratamento fluxos das células em luz. Eu sou ativar, pulsar, 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 pulsar agora. Eu sou ativar, pulsar, 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 pulsar agora. Eu sou ativar, pulsar, 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 pulsar. Agora faça-se a luz agora, faça-se a luz agora. Reestruturando órgãos, glândulas, purificando a memória celular, trazendo um novo oxigênio, para que todo o seu corpo agora seja regenerado em luz e amor, reescrevendo todas as crenças sobre sexualidade, poder, criatividade, projetos, legado, filhos. Aproveitando, nós vamos agora nos elevando, expandindo a nossa consciência. Respira. Gostaria de apenas te convidar a permanecer aí. A energia de hoje, a serpente lunar, transmuta
recicla a dor em arte, converte luto em sabedoria, nos convida a transcender a dualidade, sendo fogo fluido e água ardente. Pois é no útero da serpente lunar os opostos não se anulam, fazem amor, e desse êxtase nasce o novo humano, aquele que carrega o céu na mão esquerda, a terra na mão direita e sorri. Só é plenamente poderoso quem purifica o que o diminui. Gratidão pela sua entrega, gratidão por você se escolher todos os dias como prioridade. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Que todos os seres sejam livres e felizes. Amada Mãe Kuan Yin, luz da compaixão e guardiã Kumara, eu te chamo agora pelo meu coração puro. Envolve-me com teu manto de pérolas e flores, purifica minhas mãos, meu corpo e minha morada, com tua água sagrada e tua luz diamantina. Ancora aqui o cristal portal da paz. Sela este lugar com amor e misericórdia, para que nenhuma sombra permaneça e apenas a verdade divina floresça. Assim é, assim está feito, na ordem Kumara e no amor eterno de Deus Pai.